muito comum a gente ter arritmias graves associadas ao estímulo de anabolizantes. Muitas vezes a gente consegue, com a cessação, com a retirada desses esteroides e dessa suplementação, melhorar, mas como tudo, depois de certo tempo, o coração ele começa a se remodelar, se readaptar e a gente pode perder o momento de melhora cardíaca, né? Então o paciente pode desenvolver uma insuficiência cardíaca ou alguma arritmia de maneira permanente, estimulada por um esteroide que está nos ajudando na busca de um benefício que a gente consegue tranquilamente, de maneira mais saudável, mas mais demorada, né? Então o imediatismo, talvez, a necessidade de melhorar de uma maneira, de uma ajuda para melhorar, acaba nos trazendo uma doença permanente, uma potencialidade fatal muito grande, né? Independente das arritmias ou não, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, né? Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez reunidos em mais um episódio do Maestro Cast. Estou aqui acompanhado pelo meu amigo, Leonardo Hicks. Tudo bem? Tudo certo. Já vamos diretamente passar a palavra. Convidado aí faz tempo que a gente está querendo trazer, né, William? Isso aí, já faz um tempo que a gente está organizando a agenda e hoje deu certo. Já vou passar a palavra para ele aí, que ele se apresente. Fala aí, Gustavo. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Foi realmente difícil pra caramba a gente fazer já. Então, uma terceira tentativa, eu acho, de conseguir, né? Ou mais. Ou mais, exato. Mas que legal. Cara, obrigado pelo convite aí, dos dois. Obrigado aí pela hora. Eu não sei se vocês fazem sempre nessa hora, mas fica bom, ficou muito legal. E vamos lá, vai ser bacana. Primeiramente aí, Gustavo, fala pra galera quem é você e o que você faz, só pra galera se situar e daí vamos prosseguir na conversa. Meu nome é Gustavo Cabral, sou aqui de Lajeado mesmo, nasci e criei aqui, né, a vida inteira. E fiz medicina em Santa Cruz do Sul, entrei na faculdade em 2007, formei em 2013, na metade do ano. Aí em 2014 fui para Caxias fazer medicina interna no Hospital Pompeia, depois para Santa Casa, fiz cardio na Santa Casa, voltei para Lajeado, fiquei um ano trabalhando aqui, aí eu fui fazer arritmologia clínica e estimulação cardíaca na PUC. Agora, recentemente, terminei o mestrado aqui na Univates também, uma turma depois do eu. E hoje, cara, faço uma pós-graduação em cardio-oncologia pela Sociedade Brasileira de Cardio. E trabalho aí tento trabalhar basicamente com arritmias e estimulação cardíaca. Perfeito, Gustavo. Acho que a gente já pode entrar nesse tema, né? O que faz um arritmologista? Qual é a tua rotina de trabalho? Poderia explicar um pouquinho o que é uma arritmia, para quem não sabe aí? Então, vou fazer uma explicação que eu falo para os pacientes, que eu acho que é a maneira mais simples da gente explicar. Basicamente, o coração é uma casa. A gente tem a parte estrutural, a gente tem a parte elétrica e a gente tem a parte hidráulica, hemodinâmica, né? Então, a gente pode ter distúrbios de todas as partes diferentes do coração. E o arritmologista se dedica a trabalhar a parte elétrica. Né? O coração funciona por uma rede elétrica e sempre que a gente tem algum distúrbio disso, a gente dá o nome genérico de arritmia. Né? Então, as arritmias podem ser taquiarritmias, que são arritmias que fazem o coração acelerar, e podem ser do lado esquerdo, do lado direito, da parte de cima, da parte de baixo, existem diversos tipos de taquiarritmias diferentes. E existem as bradiarritmias, que são as arritmias que fazem o coração desacelerar, fazem bloqueios, pausas, né? E que a gente precisa tratar com dispositivos de estimulação cardíaca artificial, né? Marca-passos, ressincronizadores e tudo mais. Então a gente trabalha com basicamente distúrbios elétricos. O eletricista. Um eletricista do coração. Cara, essa foi sensacional, essa explicação aí. Eu vou começar a adotar essa daí também, cara. É boa, porque muito boa a gente tem essa tendência mesmo. a falar com muita dificuldade, ninguém entende, né, cara? Não, essa foi sensacional, cara, muito boa. E, Gustavo, uma perguntinha, assim, panorama, tá? Panorama da arritmologia e da especialidade, assim, o que tu nos diria? Cara, eu acho muito legal, assim, eu acho que a cardiologia em geral é uma área que cresce muito, porque a gente tem uma tendência a viver mais. Conforme a gente vive mais, a gente automaticamente desenvolve doenças e se mantém com doenças cardiológicas por mais tempo.
né? Insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmias, que são super comuns dos pacientes com mais idade. Então, é uma área que, na minha opinião, ela vai ser sempre muito relevante e cada vez mais. A gente tem evolução que nos permite diagnosticar, tratar com melhor qualidade, esse paciente vai viver mais tempo com a arritmia dele, né? Então, eu acho que é uma área que está em franco desenvolvimento e vai se manter muito, muito em voga ainda. Então tá, Gustavo. Vamos seguir agora com uma pergunta que está no imaginário popular, eu diria, que é como que o cardiologista é visto pela população em geral. A gente, geralmente, quando se refere principalmente à população idosa, o médico assistente dos pacientes muitas vezes é o cardiologista. Como é que é na tua rotina, assim, o dia a dia do cardiologista como um médico que centraliza muitas vezes o cuidado do paciente, é aquele médico que mais acompanha o paciente longitudinalmente? Sim, cara. Isso é todo dia no consultório do cardio, né? Porque existem muitas coisas assim. O cardiologista é o cara que, em geral, tu faz um acompanhamento a muito longo prazo. Então, o paciente ele volta com muita frequência com a gente e acaba pegando uma confiança, porque como toda área, né? Ele vai ficar contigo se ele pegar confiança. Se por acaso ele não pegar ou não acertar, ele vai procurar outro, mas ele vai ter um cardiologista que vai acompanhar ele, tá? E como são doenças potencialmente graves, assim, né? Muita gente acaba pedindo para os pacientes sempre voltar no cardiologista antes de começar algum tratamento específico, que possa ser prejudicial, alguma coisa assim. Então acaba se criando uma falsa ideia de que o cardiologista é o cara que vai te dar o aval ou não vai dar o aval. É uma doença como todas as outras, é uma especialidade importante como todas as outras, mas é muito comum o paciente te adotar como o cara que vai te dizer, faz isso, não faz. Ou muito comum eles nos perguntarem que vão tomar um remédio, se eles podem tomar essa medicação, se não podem tomar essa medicação. Até mesmo na hora de tirar o remédio, que possa eventualmente estar atrapalhando em alguma coisa, eles nos perguntam antes de fazer. Isso é uma coisa super comum. E para a gente é um perfil de pacientes que normalmente são pacientes com um pouco mais de idade. E a gente tem em paralelo uma outra especialidade que vem crescendo muito, que é a geriatria, mas que a gente ainda tem poucos geriatras na cidade, tem poucas pessoas se dedicando à área de geriatria. Então acaba que o cardiologista se torna um pouco geriatra também, né? Isso é bem comum, é o dia a dia do consultório para a gente. Gustavo, e a questão da tecnologia dentro da tua especialidade e da tua subespecialidade, né? Como é que a tecnologia, os dispositivos, né, os aplicativos estão ajudando e podem ajudar cada vez mais a tua rotina e os pacientes? A tecnologia, cara, dentro da cardiologia e dentro da arritmologia, ela vem muito, muito forte, né? Cada vez mais a gente tem o que a gente chama de dispositivos vestíveis, né? Apple Watch, o relógio da Samsung. Agora, recentemente, não sei se vocês viram, a Samsung lançou um anel que faz basicamente controle de frequência, vê pressão, saturação, e é uma coisa fenomenal, né? Ajuda muito porque, por exemplo, dentro da arritmia, a arritmia não é uma coisa que o paciente pode ficar, mas muitas vezes o paciente tem períodos, e isso dificulta muito o diagnóstico, o tratamento, porque quando o paciente tem um mal-estar, ele chega no hospital. Quando ele chega no hospital, ele já não está mais com esse mal-estar. E aí agora, imagina o cara tem lá uma arritmia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Se não der o acaso de a gente documentar isso e ver isso na hora, a gente perde esse diagnóstico. E esses vestíveis, essas coisas que os pacientes andam junto, facilitam muito, né, os diagnósticos e tratamentos. Todos eles não, mas esses que já estão comercializados, eles já foram testados por estudos, eles têm uma fidedignidade altíssima, são orientados a serem utilizados. E, cara, tecnologia dentro da ritmologia, a própria inteligência artificial vem de maneira extremamente forte, né? Vocês olhem aí nos eletros que a gente faz, já vem um pré-laudo, já nos dá uma ideia. Então, a tecnologia, para nós, é uma coisa que está crescendo muito e a tendência é crescer mais ainda, sabe? A gente vê que tem muito espaço para surgir coisa nova, que provavelmente vai surgir, né?
Aproveitando já então essa pergunta de dispositivos, e você falou aí, né, Gustavo, da inteligência artificial, como é que você vê a inteligência artificial no teu dia a dia, assim, no consultório? Tem alguma aplicação que você já está usando ou alguma coisa que facilitaria o teu dia a dia de uso no consultório, em termos de inteligência artificial, diagnóstico, facilitar alguma questão de exames mesmo, como você falou? Tem alguma coisa que já tá em teste, que você já tenha contato, ou que se discute assim de como resolver por meio da inteligência artificial? Então, hoje a gente ainda não tem nada em uso, né, de inteligência artificial propriamente dita, né? A gente tem tecnologia em evolução, muita coisa muito legal, mas a gente não tem nada em uso ainda prático, porque não sou um expert nisso, né? Mas existem várias plataformas de inteligência artificial e antes de a gente colocar alguma coisa na área da saúde, alguma coisa para utilizar para a população em geral, a gente tem que ter isso bem testado e validado, né? Então eu acho que a gente não tem nada ainda, pelo que eu sei, a gente não tem nada validado para essa área. A gente tem muita evolução. Por exemplo, laudos de exames, coisas que antigamente a gente faria manual, de maneira braçal, digamos assim. A tecnologia hoje, por algoritmos e tudo mais, já te dá pré-laudos, né? Tu tem que corrigir os erros eventuais que acontecem e tudo mais, mas a gente vê que a evolução dos próprios sistemas, elas vêm melhorando muito, e a tendência é que isso em algum momento se encaixe em inteligência artificial junto, né? Mas hoje, na prática, a inteligência artificial, eu acho que em nenhuma área ela está inserida a pleno vapor, assim, né? Não tem uma validação, pelo menos eu desconheço. Tá aí um ponto, então, pra gente ficar atento, né, William? É isso aí. Cena dos próximos capítulos aí. Então, Gustavo, a gente estava conversando aqui a respeito, né, das aplicações da inteligência artificial e de outros sistemas na interpretação de exames, por exemplo, o eletro, né? A gente estava comentando que muitas vezes a capacidade de interpretar os parâmetros, ela o algoritmo ele consegue interpretar muito bem, mas ele não consegue fazer uma depuração de outros fatores que podem interferir no exame, como as interferências que a gente vê em alguns exames, por exemplo, o eletro. Então, se você puder explicar para nós como que a qualidade do exame influencia nisso daí, para a gente ter uma ideia. Então, nós estávamos falando que, por exemplo, o eletro, ele é uma identificação de ondas, né? E o algoritmo ele é muito bom. O algoritmo a gente consegue organizar a parte matemática toda para ele entender onde começa uma onda, onde termina outra, fazer a medição, entender a relação toda, mas ele acaba se atrapalhando quando a gente entrega um exame de uma qualidade que atrapalhe ele a identificação de onde começa uma onda, onde termina outra onda. Ele vai analisar o que a gente entregar. Então, quantidade de artefatos que tiver no exame que ele ele teria que excluir, atrapalha, porque ele não sabe o que ele pode excluir ou o que não pode excluir. Ele vai pegar uma onda matemática, como se fosse um algoritmo, e ele vai dizer, bom, a partir daqui eu vi alguma coisa que deve ser uma atividade elétrica, e ele vai medir a partir daquilo. Se essa identificação for errada, ele vai acabar nos entregando um laudo errado. Então, o que a gente vê, na grande maioria das vezes, são erros de interpretação mais associados a erros de qualidade do exame do que realmente de incapacidade técnica do software de fazer essa leitura, né? Muito interessante aí um problema a ser resolvido, então, né? Dentro da... Que é uma coisa que a gente vê também, né? É uma coisa que a gente vê também que a qualidade das coisas vem melhorando muito. Se a gente olhar... Por exemplo, o exame de Holter, a gente usa fios, né? Os fios ficam ligados a eletrodos. O fio, ele também tem ele estraga como um fio de celular, como um fio de televisão, ele quebra, então isso gera ruídos eletrônicos, artefatos, que quando a gente programa o software ou desenha esse algoritmo, a gente está partindo do pressuposto que esses artefatos não existiriam, né? Então a gente tem que fazer manutenção dos aparelhos, a gente tem que trocar cabos, a gente tem que comprar eletrodos de qualidade, preparar a pele para tirar artefatos que possam surgir decorrente disso. Por exemplo, simples, pelo no peito dos homens, né? Se a gente cola o eletrodo por cima do pelo,
Isso, ele não vai se aderir muito bem à pele, pode fazer algum artefato elétrico que vai prejudicar a qualidade. Então, a maneira que a gente entrega o exame para o algoritmo faz toda a diferença, né? Gustavo, um outro tema quente aí que a gente gostaria de comentar contigo é a questão das arritmias e dos atletas, né? A questão dos esportes, a gente, enfim, buscando um estilo de vida mais saudável, muitas vezes pratica atividade física ou até atletas, né? A gente teve recentemente um caso de um jogador que acabou falecendo durante uma partida. Então, gostaria que comentasse a importância da avaliação clínica pelo cardiologista e a arritmia dentro de uma, né, frequente causa de óbito aí em atletas. Show! Então, cara, o que acontece? A gente, por definição, se a gente for pegar um livro-texto, né, a gente vê que esportista é diferente de atleta. Atleta é o cara que é vinculado, que ganha dinheiro, vinculado a alguma federação, ganha dinheiro, tem isso como trabalho. O esportista é o cara que faz isso de maneira recreativa, mas importante. E cada vez mais a gente vê que tem esportistas, ou seja, os caras não ganham dinheiro, não são vinculados a nada, que tem uma carga de treino tão forte, tão intensa quanto um atleta. A única diferença é a questão conceitual, né? E a gente sabe que muitos desse pessoal acaba nunca tendo feito nenhum tipo de avaliação e dentro da cardiologia, a principal causa de óbitos em pacientes jovens são arritmias, né? Dentro do esporte são arritmias. E muitas vezes essas arritmias são desencadeadas ou são pioradas durante o esforço físico, né? Recentemente a gente teve o Esquerdo, que foi um jogador de futebol, que teve uma parada cardíaca num jogo da Libertadores. E a gente não sabe exatamente a causa, né? A gente não sabe se foi uma sequela de alguma infecção, se ele tinha alguma doença genética, enfim. Mas a grande maioria das vezes são causas preveníveis, né? Por avaliação cardiológica prévia. Então, a avaliação não necessariamente tem que ser feita com o arritmologista, mas o screening tem que ser feito idealmente em todos os pacientes que vão se submeter à atividade física ou vão começar uma atividade física de importância ou vão dar um aumento na intensidade, né? O cara faz uma corrida recreativa para manter qualidade de vida e decide correr uma maratona. Isso é uma diferença muito grande, uma diferença de treino, de alimentação, que às vezes pode desencadear uma arritmia e pode ter tratamento, né? E a gente tem que lembrar que dentro das arritmias, normalmente o primeiro sintoma que o paciente tem nessas doenças mais graves é a morte súbita. Então é extremamente importante tu prevenir e avaliar dentro de um ambiente seguro, fazer um exame de esteira, ecografia, ressonância, enfim, o que precisar, antes de tu te expor a um risco, né? Perfeito. Tem uma gama de exames aí, então, que a gente pode lançar mão, né? Exato. E cada paciente vai ter uma queixa, vai ter alguma coisa diferente, e aí, baseado nisso, tu vai ver que seria o melhor exame para cada um, né? Então tá, cara, a gente estava conversando aqui, né, dessas avaliações que muitas vezes os pacientes não procuram antes de iniciar alguma prática esportiva e a repercussão que isso pode ter na saúde da pessoa, inclusive levando até casos de morte súbita, né, Gustavo? E uma coisa que a gente tem se deparado muito mesmo nos últimos anos é o aumento absurdo do uso de esteroides anabolizantes pela população em geral, assim, né? Pelo aumento dessa procura de ter uma vida mais saudável, as pessoas começam a entrar em academia para ter uma vida mais saudável, aí algumas começam a ter contato com pessoas que usam esse tipo de substância, entre outros tipos de hormônio, por exemplo, o hormônio tireoidiano e IGH mesmo, e a gente sabe que tudo isso tem um preço que muitas vezes custa caro em termos de saúde cardíaca da pessoa, né? Se você puder falar para a gente, aí é um alerta mesmo para a população. A gente tem uma tendência, assim, sempre que a gente tem um paciente com alguma arritmia, alguma coisa assim, uma das coisas que faz parte da avaliação, por exemplo, é a avaliação da tireoide, né? Porque a gente sabe que disfunções hormonais geram arritmias, geram doenças cardiológicas associadas. Aí a gente imagina que quando a gente tem uma disfunção hormonal de um paciente
primário, digamos assim, realmente que a glândula da tireoide não está legal, alguma coisa assim, a gente já vai lá, já resolve, tal. Aí agora a gente tem tido muito paciente que tem feito disfunções hormonais exógenas, né? O pessoal mesmo, principalmente em busca de performance e beleza, né? Às vezes o pessoal não busca nem a performance na atividade física, busca realmente a beleza física, né? E esses estimulantes, como todas as medicações que eu sempre digo também, o saudável é a gente não suplementar, não adicionar nada. A gente vai adicionar alguma medicação, vai fazer uso de alguma coisa quando a gente estiver em deficiência, porque tudo que a gente consome de maneira exógena, a gente vai ter que metabolizar isso, seja pelo fígado, seja pelo rim, a gente vai acabar fazendo alguma sobrecarga. Quando a gente começa a suplementar coisas que a gente não precisa em quantidades maiores, principalmente esteroides anabolizantes, medicações outras para aumentar o metabolismo, enfim, em busca de benefício, a gente tem que saber que a gente está nos expondo a um risco diferente, é um risco que a gente não precisaria, né? Dentro da parte cardiológica, estimulantes, tudo que faz a gente aumentar o nosso sistema simpático e faz desregulação simpático com parasimpático, desregulação celular, a gente acaba ficando mais propenso a desenvolver arritmias, né? Então, muito comum a gente ter arritmias graves associadas ao estímulo de anabolizantes. Muitas vezes a gente consegue, com a cessação, com a retirada desses esteroides e dessa suplementação, melhorar, mas como tudo, depois de certo tempo, o coração ele começa a se remodelar, se readaptar, e a gente pode perder o momento de melhora cardíaca, né? Então o paciente pode desenvolver uma insuficiência cardíaca ou alguma arritmia de maneira permanente, estimulada por um esteroide, que está nos ajudando na busca de um benefício que a gente consegue tranquilamente, de maneira mais saudável, mas mais demorada, né? Então, o imediatismo, talvez, a necessidade de melhorar de uma maneira, de uma ajuda para melhorar, acaba nos trazendo uma doença permanente e com uma potencialidade fatal muito grande, né? Independente das arritmias ou não, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, né? Então a gente está nos expondo a um risco completamente desnecessário por um benefício que é temporário também, né? Exatamente. Isso é uma questão que muito se diz entre as pessoas que comentam esse assunto do uso de esteroides anabolizantes e outras medicações associadas a performance de atletas de modalidades, por exemplo, de fisiculturismo, que a gente inevitavelmente vê que essas pessoas, que a partir do momento que elas param de fazer o uso daquelas substâncias, elas perdem aqueles ganhos que elas tinham inicialmente recebido pelo uso das medicações, mas muitas vezes elas não perdem o prejuízo, né? Que é isso que o Gustavo falou. A pessoa pode perder o shape, como a gente diz, mas pode não perder a hipertrofia cardíaca, né? Então, assim, é um risco que ela está se expondo, que inclusive pode levar, em alguns casos, até mesmo a fatalidade, que a gente tem visto crescentes números de notícias, né, de pessoas que acabam indo a óbito com idade super precoce. Aí, com 30 e poucos anos, a pessoa tem uma parada cardiovascular por causas escusas, vamos dizer assim, né? E claro que a gente tem que lembrar que a gente não está demonizando, né? Os esteroides, eles existem porque a gente pode precisar. Tem pacientes que têm necessidade de fazer suplementação. O que a gente tem que tentar é reduzir e bater de frente com uso indiscriminado e com uso sem efeito terapêutico, né? A gente tem endocrinologistas, médicos de esporte, a gente tem pessoas que estudam isso, conseguem entender os pacientes que precisam e, que nem eu falei, é como se fosse uma balança, né? No momento que a gente tem um benefício maior do que um malefício utilizando a medicação, que o paciente vai se beneficiar, que ele tem uma deficiência, que ele tem alguma doença,
legal, a gente tem que usar e tem que fazer uso temporário, uso permanente, conforme a gente precisa. O nosso problema é o paciente que não tem deficiência, que quer utilizar para benefício estético, benefício de performance, né? Hoje em dia a gente tem as indicações de maneira extremamente acessível, a gente consegue achar isso na internet por meio de diretrizes, sociedade de endocrinologia, de esporte, de tudo mais. A gente consegue ter acesso de maneira muito fácil para saber quem é o profissional que está nos prescrevendo, qual é a formação dele, se o profissional está regulamentado realmente, está embasado, né, dentro da sociedade de endocrinologia, de cirurgia, de esporte, tá dentro do próprio Conselho Federal de Medicina. E sim, o cara tem uma indicação, tem que usar, e se ele tiver um benefício estético, que bom, mas isso não vai ser o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é sempre a saúde. Gustavo, e o que você acha que falta ser desenvolvido na cardiologia e na ritmologia? Então, na cardiologia e na ritmologia, cara, o que falta desenvolver, na verdade, eu acho que é a evolução da tecnologia de coisas que a gente já tem, né? Que nem eu falei, num exame de eletro, hoje a gente ainda tem muito componente envolvido que dificulta a nossa interpretação. Então, assim, eu acredito que no futuro esses cabos que a gente tem para eletro vão ser cada vez menores, a dificuldade de fazer um dispositivo que possa durar mais tempo com o paciente para fazer uma monitorização vai ser cada vez mais simples, né? Alguma coisa que não seja invasivo, né? Seja um eletrodo colado na pele que fique aí 1 ano, seria legal. Alguma coisa de inserção mais simples seria interessante. Dentro da cardiologia, hoje o pessoal consegue fazer tratamento de doenças estruturais, né? Imagina uma válvula que está doente, tem que ser substituída, eles conseguem substituir sem abrir o peito do paciente. Mas a gente ainda depende de mecanismos de entrega bastante grosseiros, é um procedimento que tem uma necessidade ainda de uma tecnologia, uma complexidade bem grande, e conforme vai sendo usado e conforme isso vai se popularizando, digamos assim, vai sendo mais inserido, o nosso N vai melhorando e quando a gente melhora o N, automaticamente a indústria começa a aumentar a competição. E a competição da indústria é uma coisa saudável para eles desenvolverem mecanismos melhores, mecanismos de melhor entrega, de menos complicações, menos agressivos, digamos assim, para o corpo. Então, eu acho que dentro da cardiologia o que falta, que é uma coisa natural, como para todos os lugares, é tempo, né? A gente precisa de tempo para as coisas popularizarem. Quanto mais as coisas se popularizam, a concorrência entre empresas vai fazer tecnologias novas serem desenvolvidas para problemas conhecidos, né? Facilitar aí a utilização dos dispositivos que já tem. E que nem eu falei, que nem um relógio, né? Quando tá, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não ia imaginar sair de casa sem a carteira. Hoje a gente tem no celular o cartão, no relógio o cartão, e isso é o tempo, né? É o tempo que vai nos trazendo. Frente a essa questão que você menciona dos avanços da cardiologia, da ritmologia, eu vejo muito a questão dos dispositivos serem caros, né? É uma tecnologia cara. Como é que tu vê essa questão do acesso, da disponibilidade dentro de um sistema como o SUS e da questão do privado, como isso é articulado na prática, assim, hoje, nos teus pacientes, nas listas de SUS? Então, os dispositivos, eles são caros, tá? Vou dar um exemplo aí de um marca-passo, tá? Vamos supor que um marca-passo, hoje ele custe para a empresa, para fabricante, uns R$5.000 para ele te vender, né? Acaba se tornando caro porque a gente tem muita coisa associada junto, né? Tem honorários de equipe, tem custo hospitalar, tem muitas coisas assim que o SUS, muitas vezes, ele não consegue arcar com isso em todos os hospitais. Então, ele acaba centralizando muito para facilitar o funcionamento e conseguir baratear e disponibilizar para o máximo de pessoas possíveis. O dinheiro não é infinito, né? Então, ele tem que disponibilizar para o máximo de pessoas possíveis e, para isso, ele tem que conseguir otimizar o funcionamento. O problema, eu acho, é que
a gente às vezes tem muita dificuldade em evoluir preço com realidade, né? Então, assim, dispositivos novos, eles vêm surgindo com uma velocidade muito grande. Esses valores eles vão mudando com velocidade muito grande e às vezes o sistema de saúde, o SUS, o governo não consegue fazer esses ajustes no mesmo tempo. Quando a gente não consegue fazer isso, as margens mudam e isso dificulta o acesso de toda a população, porque um hospital, a verdade é que ele não pode quebrar. Se ele quebra, ele não atende ninguém. Então, às vezes, que a minha impressão é que a dificuldade ela está mais em repasse de valores e tudo mais para pagar material do que realmente dificuldade técnica de se fazer, dificuldade de acesso, né? A gente tem aí o sul do Brasil como uma região que é muito forte na medicina, né? A gente tem muita coisa boa, muita coisa legal, mas que de vez em quando a gente se depara com problemas financeiros e administrativos, né? O administrativo de um hospital, administrativo de uma clínica, entendendo que se ele continuar fazendo daquela maneira, a clínica vai fechar, porque tem que pagar as outras coisas. Então eu acho que a nossa grande dificuldade de acesso é muito mais relacionada a isso, preços e tudo mais, do que necessidade de pessoas capacitadas, indicação. Isso eu acho que é muito mais uma coisa, digamos assim, administrativa do que qualquer outra coisa. Então, Gustavo, sobre o papel do médico clínico também como gestor do cuidado e a importância da comunicação com o cardiologista, né? Dando mais autonomia para esse médico clínico solicitar exames e referenciar o paciente quando necessário, quando de fato tiver essa alteração. Porque hoje a gente vê, dentro do sistema público, filas grandes à espera de cardiologista, muitas vezes sem os exames ou esse médico clínico sem autonomia para solicitar esses exames. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa problemática. Então, Léo, isso é uma coisa que a gente vê todo dia também, cara. Tanto no SUS, nos ambulatórios aí que a gente recebe os encaminhamentos, quanto no consultório, que às vezes os pacientes acabam pagando uma consulta particular para ir resolver um problema que na verdade ele já está solucionado, digamos assim. Ele foi atendido, o médico já identificou o problema que ele tem, só que acaba esbarrando em alguma limitação de diagnóstico, né? Não consegue fazer algum pedido de algum exame específico, ou não consegue um acesso mais rápido com um especialista, faz o paciente gastar um recurso financeiro dele para consultar ou para fazer o exame que a gente poderia ter evitado, né? Aqui em Lajeado, eu vejo que, em geral, o pessoal é muito legal, o pessoal, todo mundo se conhece, é uma cidade pequena, então a gente consegue trocar ideia. Nas cidades maiores isso não acontece tanto. Às vezes, o cardiologista e o clínico conversando, trocando uma ideia, já conseguem facilmente aí identificar ou ter um possível diagnóstico para iniciar um tratamento, melhorar enquanto o paciente aguarda para fazer um exame definitivo. Não só o clínico, né? Um cardiologista geral encaminhar para uma subespecialidade, alguém que trata de arritmias, alguém que trata de cardiopatia isquêmica, alguém que trata de valvulopatia, porque ninguém sabe tudo, né? E no posto o cara tem que ser um especialista em todas as áreas, isso é impossível, né? Então a troca de ideia, a troca de conversa informal, né? Nem tudo precisa ser encaminhado. O cara ligar, mandar um exame, discutir hoje com a facilidade que a gente tem de WhatsApp. Eu estava falando para vocês fora do ar que eu troco muita ideia com muita gente dos postos aí, tem um pessoal muito bom trabalhando no posto, que a gente vê que muitas vezes esbarra na dificuldade de fazer algum exame direcionado, né, que tem que ser encaminhado por cardiologista, exames direcionados que são importantes para ti, nem que seja corroborar com a tua hipótese de que o paciente não está doente, né? A palpitação, a dor no peito, muitas vezes são sintomas muito de ansiedade também. Só que tu não tem como dizer para um paciente que ele estava com uma ansiedade e daqui a pouco o cara infarta, né? Ou daqui a pouco o cara tem uma arritmia complexa. Então, às vezes a gente tem que documentar isso. E essa dificuldade que o pessoal tem no posto, às vezes, de documentar nem para tranquilizar o paciente e dizer que não é uma doença, acaba sobrecarregando muito, né, o sistema de saúde e acaba gerando filas de pacientes esperando consultas que poderiam ter sido resolvidas de maneira mais simples, né? No posto vocês devem ter
isso diariamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes tu tem o exame, inclusive, na mão, né? Já tem o resultado do exame, consegue, como você disse, né, falar com o médico ali e já solucionar o problema do paciente, evitando mais um na fila e às vezes impedindo que um caso mais grave chegue antes, né? Então, essa articulação com o serviço secundário é muito importante, né? Muitas vezes, que nem eu falei, cara, não tem como saber tudo de tudo, né? Então, muitas vezes, o diagnóstico está feito, o cara fez a conduta perfeita, ele só quer trocar uma ideia para dar uma segurança, ter certeza que não deixou passar nada, né? E, cara, esse contato, essa relação é muito legal. É muito legal, a gente deveria ter isso, talvez, não sei, né? Uma coisa na minha cabeça, mas talvez as próprias prefeituras deveriam fazer contato com o pessoal e falar, olha, tu vai ficar de um auxílio, não precisa necessariamente passar em consulta, mas dar um auxílio e ir uma vez por mês, ver casos complexos, fazer um filtro talvez um pouco melhor, porque quando a gente para pensar no sistema de saúde, quando tu faz um pedido de uma consulta com um cardiologista, a pessoa que vai regular isso também não é especialista, né? Então, muitas vezes, essa pessoa também não consegue te dizer, realmente esse cara precisa ou não precisa. Ela é um clínico também, ou é alguém que tem alguma especialidade que não é a mesma que ele está fazendo essa referência, né? Então, a gente conseguiria, conversando e tudo mais, melhorar bastante. Acho que é isso, né? Conseguimos abordar aqui alguns pontos que são interessantes da gente discutir em termos de especialidade, tanto da cardiologia como uma especialidade mais ampla, quanto da arritmologia como uma subespecialidade, que não é tão conhecida assim muitas vezes, né, pelo público em geral. E é isso, eu vou passar a palavra para o Gustavo para ele fazer as considerações que ele queira aí, pertinentes e acho importante falar. E fica à vontade aí, Gustavo, a palavra está contigo. Não, só agradecer aí pelo convite, me desculpar pela demora para chegar aqui, né, tempo de espera. E, cara, é um assunto que eu acho muito legal, assim, vocês devem perceber isso nos outros podcasts, assim, tu poderia fazer perguntas aos montes, poderia falar de maneira mais simples, de maneira mais complexa, mas, cara, uma coisa que tu não tem como esgotar e surgem dúvidas e é uma coisa que eu gosto. A gente tem gostaria de trabalhar só com isso, é uma coisa que me atrai muito, gosto muito de estudar. E, cara, é uma coisa do dia a dia, é uma coisa que ninguém vai fugir. Todo mundo em algum momento vai se deparar com alguma arritmia, todo mundo em algum momento vai ter uma palpitação no peito, vai ter alguma coisa. Então, em algum momento você vai passar pelo pensamento de alguém, né? Então é uma coisa que muito legal, velho. E agradecer o convite de novo. Obrigado, Gustavo. Foi muito boa a conversa, né? É algo que a gente já queria há mais tempo, mas que bom que tu veio e pudemos trocar essa ideia. Certamente tem insights valiosos aí na nossa conversa, né, William? É isso aí. Meu agradecimento aí mais uma vez também pro Gustavo pela disponibilidade de ter vindo aí. Conseguimos organizar hoje. E é isso, agradecer também quem nos acompanhou até agora. Curtam, compartilhem nossa conversa e agradecemos a companhia. Até uma próxima. Tchau. Valeu.